Olá pessoal, então a gente vai trabalhar hoje o primeiro vídeo, né, sobre cálculo diferencial e integral. É muito utilizado nas engenharias, na administração, economia, própria matemática, né, a necessidade desse cálculo mais avançado. Ele divide praticamente em três partes: limites, que a gente vai começar hoje a dar uma ideia, derivadas e integrais. A gente vai fazer vários vídeos, né, mostrando essa aplicação. Então o primeiro conteúdo, né, desse cálculo mais avançado, né, que é o cálculo diferencial integral, parte da ideia de limite. Então eu tentei fazer um exemplo bem prático aqui para a gente poder ter uma noção do que vem a ser o limite. Limites, né, refere-se à ideia de aproximar-se o máximo possível de um ponto sem nunca alcançá-lo. Então o que significa isso, né? Significa que eu vou tentar chegar muito perto de um ponto, mas que eu não chegue nele. Eu vou chegar cada vez mais próximo. Então, no limite, quando aquele ponto tender aquele valor, a função vai ter um determinado número, um determinado valor. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo bem prático, né, pessoal? Vamos supor o seguinte, que a gente tem uma caixa de leite, né, 1 litro de leite, e a gente divide assim, ó, essa questão. O X seria o número de recipientes que eu vou colocar esse litro de leite, certo? Então eu posso colocar em 2 canecas, 3 canecas, 4 canecas, 100 canecas, 1000 canecas, 1 milhão de canecas, certo? Então seria em quantas canecas, em quantos recipientes eu vou dividir esse litro de leite, colocar a mesma quantidade em cada uma delas. E o Y, ou seja, a função de X, né, é a quantidade de leite que vai ser colocada em cada recipiente, certo? Então a minha função y de x, né, ela é 1, porque é 1 litro, sobre o número de recipientes. Tá? Então, para deixar bem claro, a gente vai fazer um exemplo para ficar bem conhecido, né, o que seria a questão do limite. Né? Então, por exemplo, eu tenho 2 canecas, então vou pegar esse litro de leite, ou 2 recipientes, e vou dividir esse litro em dois recipientes. Vai dar quanto? 1 dividido por 2, né? 1 sobre 2, 0,5. Ou seja, se eu dividir 1 litro de leite em 2 canecas, eu vou ter o quê? Meio litro em cada um. Beleza? Se eu pegar e dividir em 10 recipientes esse litro de leite, colocando a mesma quantidade em cada um, vai ficar o quê? 1 sobre 10. Ou seja, 1 sobre 10, 0,1. Ou seja, 100 ml, ou 0,1 litro em cada recipiente. Então eu posso pegar esse litro de leite aqui em 2 canecas, eu vou colocar em 2 canecas aqui, 2 recipientes. Vai dar meio litro, meio litro. Se eu pegar 10 canecas, né, e dividir esse litro de leite em 10, vai dar o quê? 1 sobre 10, ou seja, 0,1. Vai dar 100 ml, ou 0,1 litro em cada uma das 10 canecas. Certo? E assim por diante. Se eu botar 50 canecas, né, eu vou ter 1 sobre 50, 0,02. Certo? E assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando que à medida que eu aumento o número de canecas ou de recipientes que eu vou fazer essa divisão do litro de leite, eu vou diminuindo drasticamente o quê? A quantidade de leite em cada uma das canecas. Então, isso é o limite. Certo? Então, vamos fazer os cálculos aqui. Se eu pegar 100 canecas, 1 dividido por 100, 0,01. Ou seja, 10 ml. Certo? Se eu dividir em 500 recipientes, eu vou ter 0,002 litros. Então, o que está acontecendo aqui? Está diminuindo a quantidade de leite cada vez que aumenta o número de canecas, o que é bem compreensível. Né? Se eu tiver que pegar 1 litro de leite e distribuir para 100 pessoas, vai dar pouquinho para cada um, vai dar 0,01 litros, ou seja, 10 ml, quase nada. Então essa é a ideia do limite. Se eu dividir em 500, 0,02, se eu dividir em 1000, 0,001, ou seja, se eu dividir 1 litro de leite em 1000 canecas, já que 1 litro de leite tem 1000 ml, né, isso aqui a gente pode colocar como 1000 ml, é a mesma coisa, dividir por 1000, vai dar 1 ml para cada pessoa, o que é praticamente zero. Né? E assim eu vou aumentando, ó, 10.000 canecas, 10.000 recipientes, vai dar 0,0001 litros para cada recipiente. Se eu dividir por 100.000, vai dar 0,0001 ml para cada um dos recipientes.
Então o que a gente está vendo aqui, pessoal? Que quando eu aumento o x, eu diminuo o y. Então se eu aumento o número de canecas, ou de recipientes que eu vou dividir esse litro de leite, eu vou diminuir a quantidade de leite em cada recipiente, o que é bem óbvio, né? Tranquilo? Então, o que é o limite, pessoal? O limite é isso, ó. O limite da minha função, qual é a minha função? É 1 litro de leite pelo número de recipientes. Então, o limite de 1 sobre x, quando x tende a quanto? Por exemplo, aqui, a mais infinito. Vamos entender o que significa isso. O infinito é quando eu estou aumentando o x, ó. Passou de 2, 10, 50, 100 mil, podia botar aqui 1 milhão, 10 milhões, né? Então, à medida que eu aumento o x, eu estou reduzindo o y. Aumenta a quantidade de recipientes, reduz o número, né, a quantidade de leite em cada recipiente. Então, aqui, ó, a gente lê como aqui, ó, x seta mais infinito. O infinito, pessoal, é que eu estou aumentando a quantidade de recipientes. Então, está aqui, se eu botar numa linha, os números reais, né, 0, 10, 100, 1000 e assim por diante, todos esses números, eu estou tendendo para a direita, para o mais infinito, beleza? Então, quando x tende a, essa setinha significa tende a. Então, quando o limite da minha função, da quantidade de leite, que é 1 sobre o número de recipientes, quando o x tender a um número muito grande, tender ao infinito, não existe o infinito, né? Ele tende a. Então, a setinha diz para nós que tende, a gente lê dessa forma matematicamente. E quando o x tende a um valor muito grande, positivo, né, mais infinito, a quantidade de leite vai tender a 0. Graficamente, pessoal, se a gente fosse fazer um gráfico aqui, ó, se eu tivesse aqui, ó, um recipiente, x igual a 1, eu vou ter 1 litro de leite. À medida que eu aumento o número de recipientes que eu vou dividir esse número de leite, essa quantidade, né, de 1 litro de leite, a quantidade que é o y vai reduzindo drasticamente. Então vocês veem aqui, ó, que com 10 recipientes vai dar 0,1 litro, ou seja, 100 ml. Se eu dividir por 100, certo? Vai dar quanto aqui, ó, 0,01, ou seja, 10 ml. Então eu vou reduzindo. Então quando o x tende ao infinito positivo, né, para a direita, a minha quantidade vai tender a 0. Nunca vai chegar a 0, mas vai tender a 0. Então a gente lê dessa forma: limite, quando o x tende a mais infinito, então 1 sobre x vai tender a 0. Porque quando eu dividir por um número muito grande aqui, ó, o denominador, vou dividir 1 por um número muito grande, o denominador vai tender esse quociente a 0, certo? Então esse é o nosso primeiro vídeo. Espero ter ajudado vocês para ter essa ideia de limite. Nós vamos seguir com alguns vídeos aqui sobre limite, propriedades, alguns exemplos, e espero ter ajudado vocês. Se vocês gostarem, deem um like, compartilhem. Muito obrigado, grande abraço, valeu!